podcast Outra Vez Arroz, com Nuno Belo. Então, sejam bem-vindos a mais um episódio. Já vos rebentei o som dos ouvidos, portanto, a parte dos ouvidos por causa do ora então, que é uma expressão que eu tenho que deixar, não é? É esquisito. Começar sempre com isso. Eu começo sempre com isso. Não digo estes episódios, mas a falar no geral. Porque é como se estivéssemos a continuar uma conversa. Que não estamos a continuar. Não é? Parou. Estamos a voltar hoje. Portanto, não estamos a continuar. Não faz sentido dizer ora então. Parece que é uma continuação de uma conversa que não existe. E eu tenho muito essa tendência para explicar coisas ou para começar episódios. Pronto, vamos tentar melhorar e tirar o ora então. Que é uma coisa que não faz sentido, né? Então, esta semana, uma cena que me tem acontecido é tenho marcado para dar consultas. Vou fazer bons exames, não sei o quê. E estou bem. É só tipo, por exemplo, fui à médica de família, precisamente no dia em que estou a gravar isto. Passam bem de exames. O senhor agora faz exercício. Então tem que fazer um exame ao coração, não vá morrer. Eu pensava que, quando começávamos a fazer exercício, as pessoas até nos diziam: o senhor agora nem precisa de cá vir, quase. Não. Tem que fazer um eletrocardiograma e um eco qualquer coisa, porque agora faço exercício. Se soubesse, não tinha começado. Mas quando dizia que bebia algum álcool, não me mandava logo fazer um exame ao fígado. Enfim. Portanto, eu sinto-me sempre um bocado mal em ir a fazer análises ou ir à médica de família, porque eu sinto que estou a ocupar uma vaga de uma pessoa que podia estar a morrer. E eu sei que, obviamente que tenho que fazer isto para saber se estou bem. E um dia, se precisar, posso ser eu essa pessoa que se está a sentir muito mal. É. E então convém ir dando um cheque, vendo se está tudo bem, não sei o quê. Mas eu sinto sempre que devia inventar doenças. Porque eu chego lá, especialmente nos últimos anos, e é tipo, como é que está? Deixei isto, deixei aquilo, estou mais saudável. Esta vez, quase já não bebo álcool, faço exercício. E sinto que a médica está tipo, faz assim agora. Não, mas é o contrário, eles envelhecem e ficam piores. Deixa-me ver aqui. Olha, vais fazer um exame ao coração, que isto nunca se sabe, sabes? Para eu não perder a esperança em ir a consultas, não é? Vais fazer um exame ao coração, ver se não morres. E umas... Agora... depois ela usou uma expressão que eu achei muito engraçada, que foi... E umas análises, agora que está tudo bem. Agora... Ou seja, não vale a pena gastarmos dinheiro em saúde em quem está mal, não é? Esses aí já estão e já estão. Agora, o senhor que está bem... Mas pronto, é fixe também podermos contar com isto e estes exames e não sei o que depois serem gratuitos porque temos um médico de família, né? E porque temos um SNS. Mas eu sinto sempre que devia chegar lá e dizer: estou com cataratas. Mas vê mal. Não, mas estou com cataratas. O meu colesterol está... Mas isso depois vê-se nas análises. Atenção, ela me deu uma atenção e tipo, não sei se está bom ou se está mal. Ela não fez qualquer tipo de expressão, portanto, pode ser bom, pode ser mau. Mas pronto, e ela disse-me, agora que está a fazer exercício, eu acho que deve sempre fazer um exame ao coração. E eu, foda-se. Se soubesse, tinha dito, não tinha dito que fazia exercício. Não tinha trabalho. Agora tenho trabalho de marcar, de ir lá fazer um exame e tal, não sei o quê. Enfim, mas ainda bem, né? Isto são coisas boas. Eu estou aqui revoltado em contexto humorístico, mas é muito bom que nos possam passar estes exames e nós possamos ir lá dentro dos acordos do SNS. Ok. Também fui lá buscar por causa de uma vacina que está esgotadíssima, aparentemente.
Portanto, agora vou ter que esperar. Mas pronto. É assim. E tenho bué de consultas, tenho terapia, tenho. Agora tenho que ir a uma consulta de sono, tenho que ir a uma consulta de coração e nunca me senti tão bem na vida, acho eu. Faço exercício quase todos os dias. Não bebo praticamente álcool. Deixei muitos vícios que tinha. Portanto, pá. E agora é que estou a fazer exames, né? Agora é que estão a ver se eu vou morrer ou não. Se já tiver alguma coisa estragada é de antes. Não é de agora. Não é tipo. Enfim. Ahm, e uma coisa que eu reparei no consultório é que a minha médica de família também dá, suponho eu, se não é muito estranho, que eu vou contar a seguir, aulas. Nada. Consultas a crianças. Ora, consultas a crianças. Para já, crianças em centros de saúde deviam ser proibidas. Devia haver, tipo, sei lá, uma casa a fingir, onde davam as consultas das crianças. E metiam lá as crianças todas aos berros e a gritar e com medo dos médicos e não sei o quê. Eu era uma criança calma. Mas estas crianças parece que estão a morrer. Das uma. Ou à entrada, dão-lhe logo uma dose cavalar de uma cena que as meta a dormir. Ou começamos a pôr as crianças em sítios específicos. Porque imagina, se os pais têm condições que quem não tem crianças tem, entre várias coisas, horários fixos, tem faltas para poder cuidar das crianças, tudo coisas que podem fazer sentido. O benefício de quem não quer ter filhos devia ser não ter que lidar com crianças. Ou seja, tudo com crianças começava a ser em sítios específicos. Eu tenho que levar a minha criança ao médico. Sim. Ao médico das crianças. Lá longe. Tipo, nós estamos em Coimbra, é em Cantanhede, que é para nem se ouvir em Coimbra. Em Cantanhede e no meio do mato. Além de, é estranho, mas também é habituação. Que o médico das crianças começa a ser no meio do mato. Também é habituação. Agora é que é estranho. Agora é um... É? Agora sabemos perfeitamente o que é um médico no meio da floresta. Mas isto, com a publicidade certa, pronto, e as crianças vão para lá e estão lá todas a chorar umas com as outras, depois fartam-se. Porque vêm as outras crianças chorar e pensam, pá, eu não quero ser assim. Portanto, eu quero melhorar o mundo. Passo a passo, ideia a ideia. E esta é a minha ideia. Fazemos tudo. Imaginemos. Aviões. Não há crianças em aviões. Ou então faz um compartimento à prova de som onde só vão as crianças. Mas os pais têm que ir com as crianças. Não têm. Não têm. Dá-se morfina. Eu com uma cena para anestesiar viados, acho que resolvi o problema das crianças no mundo. Do barulho. Do resto, tem que ser os pais. É para isso que eles existem. Mas nós não queremos ter crianças. Não temos qualquer benefício. Então, vamos criar esse benefício. Que é, não temos benefício por não querer crianças. Então, as crianças vão ter que ir a sítios específicos onde não nos fodem a cabeça. Pode ser? Eu acho que sim. Tipo, a criança vai ao médico. Sim. Vai ao médico em Cantanhede, lá no meio do mato. Mas isso não é um... Não, antigamente eram. Agora já não. Agora é com participado pelo Estado. E o que é que eu reparei? Além de crianças a chorar, que é uma das coisas que mais nojo me dá. Eu não gosto de crianças, no geral. Gostei das crianças da minha família e prefiro agora aos meus primos quando são mais velhos. Do que preferia quando eles eram crianças. Mas, pá, não. Eu acho que tem que nos dar qualquer coisa. Nós não queremos ter crianças. O mundo vai ficar menos sobrelotado. Pá, queremos benefícios. Também queremos benefícios. Um subsídio por não sermos estúpidos, por exemplo. Eu aceito. E aí, um subsídio por ter decidido ter uma vida calma e ter que levar com os filhos dos outros. Mais do que merecido. Eu acho que se não fizerem isso, é a República Portuguesa que está a gozar com a nossa cara. É uma bandalheira. Aliás, eu acho que formava um partido.
Partido Anticrianças, que era, portanto, uma coligação entre os que não gostam de criança e os que de crianças não gostam e tentar dar direitos a quem decidiu não ter crianças. A quem acha que a humanidade devia ir toda fora e os animais deviam reinar o planeta. Porque nós já estragámos isto tudo. Mas se nós desaparecêssemos, os animais, acho que não eles, né? A natureza em si, voltavam ao que era. E pronto, os animais mantinham-se e a humanidade e a maldade da humanidade desaparecia. Fim. Mas o que é que eu reparei? Reparei uma coisa macabra que as crianças têm, e aqui também me incluo quando era criança. Pronto, estavam o quê? Uns desenhos no consultório da médica. Desenhos de criança. Mais uma vez, se não eram de criança, é muito estranho. E o que é que as crianças fazem? O desenho mais comum das crianças, não sei, isto se deve estar estudado em psicologia. É as casas. Olha agora. É as casas, não é? E o que é que as casas têm nesses desenhos? São casas. Primeiro, não são prédios, são casas mesmo. E estão sempre isoladas. Já repararam? Nós quando desenhávamos tipo uma casa. Não desenhávamos um bairro inteiro. E eu fiquei a olhar para aquilo e a pensar, realmente, porquê? E para já, uma criança nunca desenha um prédio, desenha uma casa. Uma casa daquelas que em Lisboa custam 3 mil milhões de euros, sozinha, isolada, sem bairro, sem nada. Eu pus-me, tipo, não acham estranho? Eu acho que é uma cena, tipo, meio macabra, meio, tipo, sei lá, a criança não tem capacidade de imaginar a sociedade, será isso? Ou então, pronto, o que é que acontece? É a casa do médico em Cantanhede das crianças. O tal que vive isolado. Mas pronto, é assim tipo, meio estranho, não é? Termos, ou seja, muitas crianças que deixaram lá o desenho vivem na cidade. Portanto, nunca viram propriamente uma casa isolada. Tipo, uma casa só casa, né? Portanto, vêm casas, vêm prédios, vêm... No entanto, nós quando desenhamos só uma casa. Hã? Estão a ver? Não tenho final para isto, é só, tipo, achei bué estranho. Eu acho que vocês também deviam achar. E permitiu-me, este assunto permitiu-me dar rant sobre crianças. Portanto, eu acho que sim. Então, uma coisa que eu queria falar é a força que as palavras têm. Às vezes nós não sabemos a força que as palavras que nós dizemos podem ter. E obviamente que pelos contextos as coisas podem ser mal interpretadas. No entanto, o termos cuidados com as palavras não é uma coisa errada. Mas pronto, vamos ao seguinte. Em contexto humorístico, e há uma diferença entre contexto humorístico e um gajo que acredita e faz uma punchline para isso. Há uma diferença entre um nazi fazer piadas sobre os judeus e uma pessoa que não tem nada contra os judeus fazer piadas contra os judeus. E isso é inequívoco. Não é snowflake, não é o... É o mesmo que... Portanto, há uma diferença entre o contexto humorístico e o contexto humorístico pode ser avaliado. E o escrutínio do contexto humorístico nunca é mau. Se um humorista acha que não pode ser atacado, seja humoristicamente, seja por, por ideias, o humorista não vale nada.
Os humoristas têm que estar... Os que mais atacam, obviamente que têm que saber receber os ataques. E o humorista só é humorista quando sabe levar e dar. Dar e levar. Em termos humorísticos e em termos ideológicos. O humorista não pode ser só... Não há humoristas inatacáveis. Há humoristas que estão muito acima dos ataques que lhes fazem. Isso é verdade. E muitas das vezes não se defendem diretamente de alguns ataques, mas acabam por passar sempre as ideias que eles têm. Agora, não podem estar sempre a responder a toda a gente. E responder nem sempre é. Agora, humoristas como aquele gajo das tatuagens que participou num reality show e que pronto, é que piada zero e que é muito amigo do Rocha. Não sabe ser atacado. Ele, se fosse atacado, ele, quando é atacado humoristicamente, perde ali um bocado as tribeiras e não percebe de facto porque é que temos de ter cuidado com as palavras. Mas eu nem queria vir para aqui. E as palavras marcam em contexto humorístico e em contexto de amigos, não sei o que, as coisas podem ter um impacto diferente. No entanto, tipo, há palavras e há expressões, há frases que nós ouvimos e que nos ecoam no cérebro todos os dias. Eu lembro-me que há uns anos atrás, durante uma queima das fitas, envolvi-me com uma pessoa que era amiga de outra pessoa, que esta sim era a nossa amiga direta, vamos falar assim. E essa pessoa que era a nossa amiga direta não ficou muito contente com esse envolvimento, digamos. E há um dia, mas aquilo foi uma cena da altura, do fim de semana, da noite, enfim, do que seja. Não foi uma coisa tipo para mais do que isso. E então, há uma, por alguma razão, que eu não me lembro bem, essa pessoa, que era nossa amiga direta, digamos assim, disse-me que eu tinha sido a pior experiência sexual da outra pessoa. E, estamos a falar de... Eu tinha 20 e poucos anos. Ou 19, 20 anos. O que na altura não tinha um cérebro que tenho hoje, não tinha a mentalidade que tenho hoje e as ideias. E aquilo afetou-me muito. Eu pensava todos os dias naquilo. Porque nunca tinha pensado que fosse o melhor. Mas ser a pior experiência também foi um bocado... Também foi uma palavra... Foi uma forma forte de falar daquilo. Sei lá. E posso ter sido. Eu não estou a pôr isso em causa, mas tipo, aquilo foi-me dito como foi mesmo mau. Estão a ver? Enfim. Eu lembro-me que na altura fiquei durante muito tempo a pensar naquilo. Durante muito tempo a pensar que de facto já tinha uma autoestima em algumas coisas muito para baixo e continuei e aquilo continuou a ir para baixo. E foi uma coisa que me afetou durante muito tempo. Até que, pronto, tive outras experiências e as coisas foram dentro do normal. Não sei se foi o melhor. Também não é isso que estamos a avaliar. O que acontece é que por sorte, tive outras experiências que me permitiram estar à vontade com a minha, neste caso, com a minha sexualidade. Não é? Senão teria ficado fechado. Podia ter ficado fechado numa caixa para sempre. Em que, com aquelas palavras. E o que acontece é que, passado uns anos, uns 2, 3, 4 anos, eu confrontei a pessoa com isso. Disse, olha, tu na altura disseste-me isto, eu passei muito mal. E a pessoa nem se lembrava de ter dito isso.
portanto, aquilo não só não era verdade, disse-me ela, como nem se lembrava de me ter dito isso. Ou seja, vamos imaginar, não estou a dizer que não seja verdade, pode ter acontecido para a outra pessoa, mas nem nunca foi comunicado, nem ahm, a pessoa, e a pessoa que me disse isso, disse-me isso de alguma noite, devíamos estar zangados, ou estava revoltada com alguma situação e disse-me aquilo. Ahm, e, tipo, pronto, e isto para chegar ao quê? Que as palavras são, de facto, a nossa maior arma. As palavras podem acabar com a autoestima de alguém. As palavras podem... Enquanto, às vezes, o confronto físico é uma coisa que passa. Dependente do confronto físico, obviamente. Se for, por exemplo, para mais se for confronto físico de alguém por quem nós temos algum tipo de ligação, é uma parte psicológica bem mais forte, mas as palavras conseguem destruir-nos por dentro. As palavras conseguem-nos retirar a pouca autoestima que às vezes podemos ter. Mas também são as palavras que às vezes nos mudam a maneira de pensar, a maneira de ser, que nos muda o dia, que às vezes ouvir um elogio e ouvir um elogio sério pode ser tipo a melhor coisa do nosso dia. Pá, fogo. O pensarmos às vezes que as pessoas contam os nossos legados a outras pessoas. Portanto, a palavra também tem uma palavra, está um bocado sério, mas é uma coisa que eu tenho andado a pensar. E a palavra tem este dom. E porquê é que eu me lembrei disto? Porque eu, há pouco tempo, perguntei-me, outra vez a mim, porquê é que eu não andava a beber tanto álcool? E eu tipo, mas porquê é que eu não ando a beber tanto álcool? Porquê é que eu deixei? Porquê é que não me tem apetecido? Porquê é que... O que é que... Pá, eu... Tipo, o que eu vou dizer agora, nem a pessoa sabe. A última grande bebedeira pela qual eu passei foi a festa de anos de uma das minhas melhores amigas. E fiquei muito bêbado. Fiquei muito bêbado. Pronto, fomos para casa mais. Enfim, mas não é isso que tens. E no dia a seguir, na manhã a seguir, a minha namorada virou-se para mim e disse assim: não percebo porque é que bebes assim. Tu és tão mais fixe sóbrio. E aquela merda bateu-me na cabeça de uma forma que eu nunca tinha pensado em mim. Eu achava que nem era, tipo, muito fixe sóbrio. Até porque eu tenho muita parte racional quando estou sóbrio e quando estou bêbado. Algumas coisas estão mais à flor da... Estão mais na boa, tipo, sei lá. Eu às vezes, para dar um exemplo, lembro-me de vir para casa e vir, tipo, a ouvir a música e a dançar ao ritmo da música. Isto é muito parvo. Mas é uma coisa que eu nunca faria sóbrio. Sozinho, pelo menos. E essa frase foi uma frase que me deu, tipo, uma perspectiva que eu nunca tinha pensado. Eu nunca tinha pensado ser mais fixe sóbrio do que bêbado. Genuinamente. Eu agora racionalizei mais isso. Mas nunca achei. Achei que era um gajo super fixe bêbado. E não sóbrio. E isto para finalizar e para vos dar o exemplo de que as palavras têm um impacto gigantesco na nossa vida e que nós muitas das vezes dizemos frases que nem achamos nada de especial, que achamos que pode ser só uma coisa do dia a dia e que podem ter
um impacto negativo ou positivo na vida das pessoas. Eu, às vezes acho que temos que relativizar as frases que as pessoas nos dizem e as coisas que as pessoas nos dizem, mas ao mesmo tempo acho que devemos ouvir as pessoas também quando pode ser uma coisa que nós até possamos ter controle e melhorar a nossa vida nesse sentido. E eu acho que sim, acho que devemos relativizar, mas ao mesmo tempo que relativizamos o que pode ser muito mau, também dar valor ao que pode ser muito bom e tentar aproveitar essas frases, porque muita gente está no psicólogo, não é o meu caso, mas conheço muita gente que está porque frases que ouviram a vida toda da família, até uma ideia que veio com eles, essas frases que ecoam no cérebro, são coisas que a família ou que pessoas da família nem ligam, sabem? E é tipo, sempre disseram aquilo porque era a norma da sociedade. E as pessoas nem sempre são a norma da sociedade e felizmente somos todos diferentes. E é isso que nos torna únicos enquanto espécie. É sermos cada um tão diferente do outro. Enquanto os animais têm uma tendência a ser mais parecidos, porque nós temos os mínimos, a maior parte das pessoas, infelizmente. Infelizmente não, porque não é todos. Mas nós temos os básicos assegurados, a comida, a água, a casa, bem ou mal, não é? E não pensamos como os animais e temos tempo para ser diferentes, temos tempo para nos conhecer e não estamos preocupados com o que é core da biologia, não é? Que é procurar alimento, que é sobreviver. Nós não estamos preocupados com isso. É óbvio que somos uma espécie que se pode conhecer melhor, porque não temos tempo. Apesar de trabalharmos, temos tempo enquanto espécie e conseguimos transmitir detalhadamente as nossas maneiras de ser e de estar para evoluirmos como espécie. Apesar de, pronto, há muita gente aí que quer que sejamos todos como antigamente, homem, mulher e filhos, né? E não. Nós, enquanto espécie, enquanto sociedade, temos uma tendência a evoluir para sermos cada vez mais diferentes. Porque somos diferentes. Porque somos muito diferentes uns dos outros. Não somos todos iguais. Nem nos queiram pôr todos iguais. Porque não somos. Mesmo os portugueses que moram na minha rua, somos todos diferentes. Okay? Somos pessoas únicas. Somos seres humanos únicos. Uns bons, outros maus, sim. É um facto. Mas somos uma espécie diferente. Nós não temos que ser a biologia. Porque nós já saímos da biologia. O ser humano, a cadeia de evolução do ser humano foi tão rápida que o ser humano não se enquadra em nenhum dos comportamentos da biologia. Agora, é óbvio que a igreja, que tem um gajo que viveu até aos 900 e tal anos, fala de biologia e de bíblias, né? Pois, quer dizer, Deus destruir Sodoma e Gomorra só porque sim. Andavam a pinar muito. Pois, já sabemos quem é que é um ressabiado que não pina, né? Deus. Pronto, e isto vai para aqui. Mas é só para, tipo, pensem nisto. As palavras têm um impacto na nossa vida que nós temos que saber lidar com elas. Obviamente que se isto tem um impacto em mim, que sou um homem branco privilegiado cis, né? Imaginem em quem ouve todos os dias, que nunca vão ser ninguém porque são de uma cor, de uma etnia. Portanto, pensem nisso. Tenho aqui duas coisas. Tenho andado a pensar nisto também, que é... Tenho duas músicas que eu não sei se são românticas ou não. E eu gostava que, se ouvires este podcast, me dissesses nos comentários, sei lá, mensagem privada, se tiveres vergonha, ou se não tiveres inscrito no YouTube, se acham que isto é romântico ou não.
porque é mais ou menos. Então, as duas músicas são é o Cara de Chewbacca, do PZ, e ahm, a Mina Feia, do Seu Jorge. Porque são duas músicas que falam do mesmo tema, que é, pá, a Mina Feia, ela é feia, mas eu gosto muito dela. Pá, as outras, eu até sou bonito, mas acabei por ficar com uma gaja feia. E, e depois percebemos também pela música que a pessoa feia também tem uma autoestima alta e às vezes também ajuda. Ah, e, ou seja, a música é toda sobre aquela pessoa é mesmo feia. Aquela pessoa é mesmo feia, mas eu gosto dela. Pá, aquela pessoa tem boas qualidades. Ser bonita não é uma delas. E então, o que é que acontece? Eu não me consigo decidir se isto é um ato de amor ou não. É no lado em que ele está a dizer que a parte física, a parte da imagem não lhe interessa porque ela tem outras coisas bem melhores, nomeadamente uh, outras coisas da personalidade, e que a frase que torna isto romântico é a beleza está nos olhos de quem vê. Ou seja, as pessoas podem achar que está feio, mas que a pessoa é feia, mas aos olhos de quem ama essa pessoa será sempre linda. Que é a coisa que nos costumam dizer da nossa mãe. A nossa mãe dizer-nos que nós somos bonitos. Achar sempre que nós somos bonitos. Porque lá está, a beleza está nos olhos de quem vê, né? Um, e a música acaba por passar uma mensagem boa, que é nem, a imagem não é tudo o que interessa. Ao mesmo tempo que diz, um, ao mesmo tempo que tem esta frase, as minas do meu bairro ficam de bobeira de verem cara assim, bonito como eu sou, caiu na teia de uma mina feia, são coisas que acontecem por causa do amor. Ou seja, ele ainda diz, epá, toda a gente acha estranho eu andar com este aborto. Mas, um, lá está aí, é o que ele diz. Isso é independente, porque eu continuo a amá-la. Né? Antes de passar para a outra. Eu não sabia. Eu pensava que era uma palavra única e exclusivamente da língua portuguesa. E, por causa do Sr. Jorge, descobri que os brasileiros também usam. Que é a palavra escangalhado. Escangalhado. Há uma música chamada São Gonçalo, em que o Sr. Jorge diz: o olhando da minha rua estava escangalhado. Escangalhado, sim. E achei muito engraçado, porque achava que era uma expressão muito portuguesa. E afinal, portuguesa no sentido de português de Portugal. Mas afinal, os brasileiros também usam. E fico muito contente porque eu gosto muito da palavra escangalhado. A outra música é a Cara de Chewbacca. A Cara de Chewbacca já não deixa claro se ele fica com ela ou se não fica. Ou melhor, ele diz que sim. Ele diz que sim. Que é tudo o que quer ter do pescoço para baixo. Ok. Porque isto começa com uma gaja bem porreira, damos logo bem à primeira, conversa para a frente, conversa para trás, até ao caos de Gaia, debaixo do luar. Depois, ele de repente apercebi-me que era um bocado feia demais para o meu gosto. Portanto, isto está no início. Mas olha que a safada. Gostei dela mesmo assim. Simples, eficaz e duradoura. E depois começa, é fixe, é boa, que é o refrão. E não fuma crack à toa. Normalmente é inteligente e diferente. Ou seja, ele está a dizer que ela tem todas as características que ele gosta do pescoço para baixo. Esta aqui já não acho que seja romântica em tudo. Porque ele repete demasiadas vezes do pescoço para baixo. É tipo... Ou seja, aqui também não é tipo ela ser... Ela não é... Ela pode ser boa, mas é feia.
sei lá, a ideia é tipo, ele passa a música a elogiá-la, mas a dar a entender que se calhar não é suficiente por causa da cara de Chewbacca. Ah, eu acho que não tenho nenhuma. Pá, esta aqui não é romântica, mas é muito boa. É assim que fica. Eu acho que também só estava a tentar arranjar uma desculpa para trazer estas duas músicas e para vos aconselhar, se não conhecem, no podcast. E, e acho que. E acho que ficamos por aqui. Espero que tenham gostado deste episódio. Estava na dúvida de se ia gravar, se não ia. Mas aqui está ela. E portanto, já sabem. Portem-se mal, mas com estilo. Amor é fogo que arde sem se ver. Como diria Luís, Super Mario faz 35 anos e que melhor altura para falarmos do nosso canalizador Schubert preferido. Foi sem dúvida importante para o fim do classicismo. Quando fazemos algo, gostamos, o tempo passa a voar. Não sou eu que só duro 5 segundos na cama. A rapidinha do arroz, uma crónica para quem tem pressa.